seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, dizer sempre da alegria de retornar aqui a Morro do Chapéu, a paróquia Nossa Senhora da Graça, e justamente em dias de festas, de novena, em preparação então à festa da vossa padroeira, que é Nossa Senhora da Graça. Desde já o Padre agradece ao Padre Daílson, então, pelo convite, pelo acolhimento, assim como também toda a paróquia. Então, a vossa festa está conectada, sintonizada com a preparação do ano jubilar, que celebraremos no ano vindouro, no próximo ano. Portanto, este ano, a paróquia, que em comunhão com toda a igreja, está já vivenciando este momento, motivando o povo de Deus, motivando a paróquia a estar cada vez mais intensificando o momento de oração. Estamos trabalhando este ano o valor da oração. E o subtema desta noite é a vida de oração, que consiste em estar na presença de Deus. O que é a oração? A oração é o nosso diálogo com Deus, é a nossa comunicação direta com Deus. Nós somos batizados, portanto, formamos a igreja Povo de Deus, a igreja Discípulos Missionários. O tema geral desta festa também é Maria, igreja, imagem da igreja orante. Então nós somos esta igreja que é orante, que é peregrina e que é missionária. E Maria, ela vem como modelo, como exemplo para a nossa vida e para a nossa missão. Então, a oração é o nosso diálogo com Deus, é a nossa comunicação com Deus de forma pessoal, mas também de forma comunitária. Uma certa feita, vi escrito numa pedra branca, lá no convento, na frente do convento, lá em Goiás, dizia assim, naqueles escritos: o silêncio é também um grande louvor, o silêncio é também uma grande oração. Para dizer que, para falarmos com Deus, não há necessidade de amontoados de palavras. Para dizer de muito barulho, Deus os escuta também no silêncio. É tanto que, se vocês se recordam, na Sagrada Escritura nós vamos encontrar várias passagens, Jesus então nos falando sobre a oração, sobre o valor da oração. Se lembram do ensinamento de Jesus aos discípulos sobre a oração do Pai Nosso? Jesus sintetiza tudo na oração do Pai Nosso, onde nós somos motivados e chamados a chamarmos Deus de Pai. Pai nosso. E olha só a expressão, não é Pai meu, mas é Pai nosso, que é Pai da comunidade, que é Pai da igreja. Somos motivados na oração do Pai Nosso a chamarmos Deus de Pai, que estais no céu. Somos convidados também no Pai Nosso a buscarmos e a fazermos acontecer o reino de Deus. Seja feita o teu reino. Quem é o reino? O reino é o próprio Jesus. E por isso que somos motivados a rezar também com a Sagrada Escritura, com a Bíblia Sagrada. E o Padre lembra que o mês passado nós vivenciamos o mês vocacional, e todos nós estamos na mesma barca e na mesma igreja. Todos nós somos vocacionados do Pai, desde o Papa, padres, bispos, leigos e leigas, e enfim. Você lembra da dinâmica do mês vocacional? Cada domingo rezando, né, pelos padres, leigos, religiosos, enfim. Então, agora, vivendo o mês de setembro, também somos chamados a mergulharmos na Sagrada Escritura, justamente para que, à luz do Espírito, mas à luz da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, podemos também rezar, e rezar com o coração. Mas a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, também vai
além de tantas palavras bonitas e profundas, vai nos convocar, nos convidar a abrirmos o nosso coração para o perdão. Olha o que nós rezamos lá no Pai Nosso. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então vejam só, a oração não é apenas palavreado solto, mas a oração ela precisa ser brotada do íntimo do nosso coração. A oração precisa trabalhar o nosso coração para que o nosso coração seja moldado, seja convertido. Lembrando outro texto da Sagrada Escritura, dias atrás escutamos na liturgia da palavra, aquele texto que diz assim: olha, nós somos chamados a estarmos nas mãos de Jesus, a exemplo do barro na mão do oleiro. O que acontece o barro na mão do oleiro? Ele é trabalhado, ele é moldado, ele é transformado. O barro na mão do artista, que se chama oleiro, ele vai se transformar em peças preciosas, belíssimas. Assim também a nossa vida, nas mãos do Pai, nas mãos de Jesus, à luz da palavra e à luz da oração, a nossa vida é para ser também transformada, mudada, modificada. Tem uma frase na Bíblia que diz assim: não basta dizer Senhor, Senhor, para se ter a vida eterna. Portanto, não basta estarmos aqui na missa, na novena em honra à Senhora da Graça. Sim, a missa vai nos ajudar, a missa vai nos motivar, vai nos preencher de Deus, porque a missa, a liturgia da missa é a maior de todas as orações, onde nós aqui também escutamos a palavra e participamos do grande banquete da vida. Portanto, a vida de oração consiste em estar na presença de Deus, quer seja aqui na igreja, quer seja lá em casa. Nós podemos também conversar com Deus e estarmos na presença de Deus, falando com Ele, no caso da dona de casa, nos teus trabalhos, no dia a dia, hoje dirigindo o seu carro, ouvindo uma música ali, instrumental, andando pelas ruas, fazendo a sua caminhada, mesmo no silêncio diante do Santíssimo. E como é importante a gente visitar o Santíssimo, sobretudo nos dias de quinta-feira, que a igreja no Brasil nos motiva para isso, para falarmos com Jesus. E podemos falar com Jesus estando na sua presença de forma silenciosa, mas também à luz da palavra e à luz das orações que nós aprendemos quando éramos crianças, com os avós, com os pais, com os mais vividos, mas também através daquela oração que brota da intimidade e do silêncio do nosso coração. Costumo dizer, lá no centro da Chapada, porque aqui também é Chapada, mas lá no centro da Chapada, lá em Lençóis, que é contemplando a beleza da natureza, a beleza das pedras, das águas, que nós somos chamados a estarmos também na presença de Deus, também falando com Deus, também rezando, com o nosso coração voltado para Deus. Rezar não é somente nos momentos de louvores, também, mas em todo o momento presente, então, da nossa vida. Mas nesse contexto da oração, aquela liturgia lá de quarta-feira de cinzas, se recordam? O Evangelho sempre é aquele que diz assim: quando orardes, entrai-vos para dentro do teu quarto. O entrar para dentro do quarto aqui, irmãos e irmãs, não é tão somente o quarto, o aspecto físico da nossa casa, também, mas é o quarto que é o nosso coração. Agora estamos na missa, participando da missa, então estamos vivenciando, estamos de fato participando e não assistindo. Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, o povo vinha para a igreja não para participar da missa, sabemos disso, mas vinham para assistir, porque não compreendiam, não entendia
a missa em latim e enfim. Mas hoje não, depois do concílio, todo o povo de Deus vem para participar, para vivenciar. Olha que quem celebra a missa, quem reza a missa, quem diz a missa, como muitos dizem por aí, o padre vai dizer a missa, não é só o padre preside, o padre coordena, mas é todo o povo de Deus, é toda a igreja. Veja só que beleza hoje, hein? Os que proclamam a leitura, os ministros que servem ao altar, os coroinhas, todo o povo de Deus que participa respondendo a missa, os cantores, hoje a Pascom, que também leva a missa para você que está em casa neste momento rezando conosco. Então, irmãos e irmãs, somos convidados a entrar sempre para dentro do nosso quarto, rezando com o coração, ou seja, vivendo de fato o momento presente, quer seja na igreja, quer seja em casa. O ano passado, eu estava celebrando uma novena do Bom Jesus, acho que o padre Daílson deve conhecer, lá numa comunidade chamada Sonhem de Iraquara, zona rural, mas uma comunidade assim, bem viva. E lá na dinâmica daquela comunidade, um pai de família jovem foi chamado para dar um testemunho de vida. E aquele pai dizia assim, olha, na minha casa, eu tenho o meu quarto com os meus santos de devoção. E quando eu entro para dentro do meu quarto, a minha esposa já sabe, eu estou em oração, eu estou na presença de Deus, eu estou falando com Deus diante dos santos, pedindo a eles a sua intercessão ao Senhor da vida. Aí ele tomou seu filhinho pequeno e disse, um dia o meu filho disse assim, meu pai, eu também quero o meu quarto aqui em casa, com os meus santos de devoção. Moral da história. Por que aquele filho fez aquele pedido para o pai? Porque viu o testemunho do pai. Porque viu o pai realizando e vivenciando. Para dizer, irmãos e irmãs, que a nossa criançada também, ela vai aprendendo, ela vai adquirindo o conhecimento de Deus, acolhendo Deus em seu coração, também através do nosso testemunho. Testemunho da mãe de família, do pai, do vô, da avó. Esses dias eu saí com uma catequista, nossa, que ela é professora. É catequista, mas também é professora na escola de crianças pequenas. E ela conversando com o padre dizia, padre, hoje uma criança, disse lá a idade, disse, eu quero ensinar uma música. E ensinou uma música católica da igreja, que aprendeu com a mãe, com a família. Mas na mesma sala, uma outra criança disse para aquela professora, eu também quero ensinar uma música. E ensinou uma música, esse tipo de música, que às vezes nem dá para escutar, devido à letra. Duas crianças, da mesma idade escolar, aprendendo coisas diferentes. Porque a criança é sábia, a criança é inteligente. E ela vai aprendendo conforme o que vai escutando e presenciando. Olha, uma já aprendendo e adquirindo as coisas de Deus, as coisas boas para a vida, os valores da vida. Diz aqui, quem canta, reza 2 vezes. E já aquela outra aprendendo as coisas do mundo. Olha a primeira leitura desta liturgia. O que é que nós escutamos na liturgia hoje? Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Todos nós somos movidos pelo Espírito, e o Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos move, que nos preenche, que nos dá segurança. O Espírito Santo é o protagonista da missão, que sempre sustentou a sua igreja diante das perseguições, diante das intempéries, das mazelas, das dificuldades da vida. Todos nós somos movidos pelo Espírito, desde o dia então do nosso batismo, da nossa crisma e enfim. E por isso somos esta igreja viva, que a luz do Espírito, que a luz da oração, nós vamos então seguindo a nossa vida e a nossa missão, fazendo acontecer então o reino de Deus.
Por isso, irmãos e irmãs, que enquanto igreja, povo de Deus, somos chamados a estarmos na sua presença em oração, rezando pela nossa perseverança, mas rezando por muitos cristãos batizados que ainda também não compreenderam o verdadeiro sentido da oração, o verdadeiro sentido da liturgia, o verdadeiro sentido da caminhada de igreja. Falei isso para abrir um parêntese e contar uma história real. Esses dias saí para celebrar uma missa. Gosto de contar história assim, porque acho que vai ajudando a gente a compreender. Fui celebrar uma missa a 40 quilômetros de Lençóis. Zona rural, o padre vai uma vez por mês, às vezes até demora mais porque chove, a estrada fica impossível de passar. E quando o padre chegou para celebrar, chega ali alguém que é da igreja, que ajuda nas coisas da igreja, e diz: padre, só vim hoje lhe dizer que não vou assistir à missa, participar da missa. Por quê? Porque eu vou torrar café. Imagina. Aí eu falei: não, senhora. Aí levei na brincadeira: olha, o padre veio de Lençóis, 40 quilômetros, a missa é tão rápida, a senhora já vai ficar aqui agora. Ah, mas eu estou suja. Mas o que vale é o coração. Eu disse para ela: o que vale é o coração. E aí na brincadeira ela ficou. Menos de uma hora rezamos a missa. Eu disse para ela: olha aí, já rezamos a missa, agora a senhora tem todo o seu tempo para torrar o café. Vocês observaram, gente, como muitas vezes nós estamos na igreja, mas ainda não compreendemos o verdadeiro valor da igreja e da nossa liturgia e da nossa oração. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Estamos em oração, justamente na presença do Senhor, que nos faz compreender, que é para nos fazer compreender e entender cada vez mais o valor absoluto que Deus tem em nossa vida, para que possamos também testemunhar e ensinar para a família, na igreja doméstica, lá na escola, lá na faculdade, lá no comércio, na rua, lá na festa e onde quer que seja. Então dizer que o nosso testemunho ele vale muito. Já por outro lado, no dia de Corpus Christi, eu celebrei 3 horários de missa na paróquia. Primeiro horário, 9 horas da manhã, em Lençóis, 16 horas na Estiva, 70 quilômetros de Lençóis, quem conhece aquela região, 19 horas em Tanquinho, 20 quilômetros asfalto. Para dizer que os turistas que chegaram em Lençóis após as 9 horas foram campear a missa através das redes sociais. Onde é que tem uma missa mais próxima? Para dizer que mesmo sendo turista, que vai a Lençóis para passear, mas que já compreendeu o verdadeiro sentido da missa, quis primeiro rezar a missa. E na missa de Tanquinho, às 19 horas, estava lá cheio de gente de São Paulo, de Aracaju, de Feira de Santana, de Campina Grande, as cidades que eu lembro agora. A capela lotou desse povo, participaram da missa, depois voltaram para a noite em Lençóis. Aí eu fico sempre pensando, a minha paroquiana queria torrar café e deixar a missa de lado. Enquanto que o turista que vem lá de longe para fazer o seu passeio, mas é um turista católico que já compreendeu o valor de estar na presença de Deus, quer seja em sua casa, em sua paróquia, mas no passeio viajou 40 quilômetros, 20, ida e volta. E é assim, irmãos e irmãs, que nós vamos então vivenciando que nós vamos fazendo o nosso caminho de vida e de missão, pautada, conectada na oração, porque é a oração que nos sustenta, é a oração que nos mantém em pé, sobretudo nos momentos difíceis e cruciais da vida. Olha o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Jesus na sua vida missionária e evangelizadora, se depara com aquele homem possuído pelo demônio. E Jesus então, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, ele pede que aquele demônio se afaste. E ele até compreende e entende que Jesus é o Santo de Deus.
nós também somos chamados, irmãos e irmãs, pela força da nossa oração, pela presença do Espírito Santo, a ter essa convicção de que Jesus é o Santo de Deus, é o Filho bem-amado do Pai, é o Filho de Maria, que foi gestado em seu ventre e que veio ao nosso meio como sinal de vida, como sinal de libertação, de salvação, de todos os males da vida, quer seja do espírito impuro, do demônio, quer seja de outros males que estão aí bem presentes no meio do mundo, no meio da sociedade, da comunidade, enfim. Vamos baixando assim a nossa cabeça, no clima de silêncio, no clima de oração, um pouco pensando na nossa vida e nos perguntando: como está hoje a minha experiência de oração, a minha experiência pessoal? Como eu tenho procurado estar com Jesus à luz do Espírito e à luz da oração? De forma pessoal, mas também de forma comunitária. Eu tenho a experiência de rezar em casa com a minha família. Eu tenho a experiência de visitar o Santíssimo dias de quinta-feira, mas também de rezar nos grupos, nos círculos bíblicos, visitando outras famílias, levando Jesus. Qual é o diagnóstico que eu faço hoje da minha vida? Oração silenciosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.